Eu sou monitora de RH2, Laboratório de Habilidades 2, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o sintoma guia febre. Então, nós vamos começar comentando sobre os principais locais de aferição da febre. Por que os principais? Porque tem outros como o ouvido, mas a gente não vai se adentrar muito, então vamos focar nesses. Que é a axila, a boca e o reto. A axila, como nós sabemos, nós começamos a nos preocupar quando passa de 37 graus Celsius. O valor de normalidade varia de 34,5 a 37 graus. A boca varia de 35 a 37,4. Já o reto, tendo valor 0,5 graus Celsius maior que o da axila, nós nos preocupamos quando passa de 37,5 graus Celsius. Algo muito comum é confundir a diferença de hipertermia e febre, então aqui a gente vai diferenciá-las um pouco. Na hipertermia, é importante entender que a gente vai ter a falha dos mecanismos de controle térmico. A gente vai ter uma falha na termorregulação, seja porque a produção de calor está muito alta, seja porque o corpo não consegue dissipar. Ou seja, vamos ter o limiar central de temperatura elevado, seja por grande produção de calor ou por redução da perda desse calor. E as causas mais conhecidas, as principais, seria a exposição direta e prolongada aos raios solares e a permanência em ambientes muito quentes. Agora vamos falar um pouco mais de febre. Lembra quando eu falei que na hipertermia os mecanismos de controle térmico iam falhar? Na febre, o que é que vai acontecer? Vai haver um aumento no ponto de ajuste hipotalâmico. E o que é que os mecanismos de controle térmico vão fazer? Vão elevar a temperatura até chegar nesse novo ponto de ajuste do hipotálamo. E o que é que pode causar essas mudanças no ponto de ajuste hipotalâmico? Podem ser tantos transtornos cerebrais, como substâncias tóxicas, as famosas substâncias pirogênicas. Essas substâncias vão aumentar o ponto de ajuste hipotalâmico, e elas são secretadas por bactérias ou por tecidos lesionados, e vão estimular a liberação de prostaglandina. No próximo slide, a gente vai falar um pouco mais sobre como isso ocorre. A gente viu no slide passado que na febre, o ponto de ajuste do hipotálamo vai estar aumentado. E com isso, a gente tem os mecanismos de controle térmico que vão aumentar a nossa temperatura até esse novo ponto de ajuste do hipotálamo, certo? Mas como ocorre esse aumento do ponto de ajuste hipotalâmico? Então vamos lá. A gente vai ter a ação de substâncias pirogênicas que vão agir no centro termorregulador do hipotálamo. Esses fatores pirogênicos são liberados por bactérias, fungos, e eles vão estimular os leucócitos, macrófagos, neutrófilos a liberar interleucina 1 e TNF-alfa. Essa interleucina 1 e esse TNF-alfa vão aumentar as enzimas COX. E não sei se vocês lembram, mas a COX vem de toda aquela cascata do ácido araquidônico que vai culminar na formação de prostaglandinas. Essas prostaglandinas, principalmente a prostaglandina 2, vai agir no centro termorregulador do hipotálamo e vai aumentar o nosso ponto de ajuste. Quando ela aumenta esse ponto de ajuste, a gente aumenta o limiar térmico e nossos mecanismos de controle térmico aumentam a temperatura até alcançar esse novo ponto de ajuste. Com isso, a gente tem a febre. A síndrome febril, ela se caracteriza como aumento da elevação da temperatura associado a vários outros sinais e sintomas. Esses outros sinais e sintomas, o aparecimento e a intensidade deles dependem da gravidade da temperatura corporal, ou seja, dependem da intensidade da febre. E quais são esses sinais e sintomas principais? Astenia, cansaço, calafrios, sudoreses, cefaleia, dor de cabeça, taquicardia e taquipneia, oligúria, que é a diminuição do volume urinário, dor no corpo, náuseas e vômitos, delírios e confusão mental e as convulsões. Quando a gente pensa em febre, a gente já associa a infecções bacterianas, virais, fúngicas, etc., ou então neoplasias malignas.
Mas nós temos algumas outras causas importantes, como o bloqueio na perda de calor. Esse bloqueio na perda de calor, ele pode ser causado por insuficiência cardíaca congestiva, por ausência congênita de glândulas sudoríparas, vai bloquear a dissipação desse calor no nosso corpo. Também pode ser causado por afecções nos nossos próprios vasos, como infarto do miocárdio, o músculo do coração. A gente pode também ter doenças no nosso sistema nervoso central, que também vão causar essa febre, e lesões mecânicas. Agora a gente chegou na parte mais legal da aula. A gente vai falar um pouco mais sobre as características semiológicas da febre. A febre pode se caracterizar com dois inícios. O início súbito, onde o paciente de uma hora para outra percebe esse aumento da temperatura, e o início gradual, que a febre vai se instalar gradualmente, vai ter um início insidioso. O paciente muitas vezes nem percebe o início dessa febre. E no início súbito, os sintomas que vão predominar vão ser o da síndrome febril, aqueles que a gente já falou antes: astenia, taquicardia e taquipneia, oligúria, dor no corpo, náuseas e vômitos, e etc. Na febre gradual, vai predominar principalmente a cefaleia e a sudorese. Outra questão que a gente não pode deixar de perguntar para o paciente é a intensidade da febre. Primeiro a gente pergunta se ele vem medindo essa febre e, se ele mediu, quanto deu. Aqui nós temos a febre dividida em leve, moderada e alta. Essa febre a gente está medindo pela temperatura axilar, lembrando que a normalidade da axilar é até 37 graus Celsius. Então a leve vai de 37,1 a 37,5 graus Celsius, a moderada 37,6 a 38,5 e a alta acima de 38,6 graus Celsius, que seria mais preocupante. É muito importante a gente perguntar isso, porque determinadas doenças dão de febre leve a febre alta. Aqui, nesse aspecto, a gente vai perguntar para o paciente há quanto tempo dura essa febre dele, há quanto tempo dura o sintoma guia que ele nos trouxe. A duração da febre é uma característica de bastante relevância, porque determinado tempo de febre determina qual o mais provável diagnóstico do nosso paciente. A febre prolongada, ela permanece por mais de uma semana, e ela não necessariamente tem caráter contínuo, ou seja, não necessariamente o paciente teve febre todos os dias nessa semana. Ele pode ter tido febre um dia sim, 2 não, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo slide. A gente tem aqui algumas doenças que causam febre prolongada, algumas principais doenças, que seria tuberculose, malária, endocardite infecciosa, febre tifoide, pielonefrite, septicemia, linfomas, esquistossomose. Algo que a gente pode acrescentar nesse slide é o estímulo iatotrópico. Como assim? Vamos dizer que o nosso paciente está tendo febre há 15 dias. Então a gente deve perguntar: se você está tendo febre há 15 dias, o que lhe fez vir só hoje? Isso seria o estímulo iatotrópico. Aqui nesse slide a gente vai falar um pouco sobre a evolução da febre do paciente. Porque, como a gente viu no slide passado, não necessariamente um paciente que está tendo febre há 10 dias, ele teve febre todos os 10 dias. Então vamos lá, a gente divide em febre contínua, que é o paciente que sim, teve febre todos os dias, teve uma temperatura acima do normal, com variação de até mais ou menos 1 grau Celsius todos esses dias. E quais são as principais doenças? A febre tifoide, a pneumonia e a endocardite infecciosa. Lembrando que, como a gente viu no slide passado, a febre tifoide e a endocardite infecciosa, elas são características de febre prolongada, ou seja, há mais de uma semana. A gente também vai ter a febre terçã, que é a febre a cada 48 horas, ou seja, a cada 2 dias, e a febre quartã, que é a febre a cada 72 horas, ou seja, a cada 3 dias. E esse estilo de febre é muito característico da malária, que também, lembrando no slide passado, a malária também tem uma febre prolongada. A gente também tem a febre séptica ou irregular, ou seja, ela não tem um caráter certo, ela não tem um caráter cíclico, ela tem
picos intercalados de temperaturas muito acima da normalidade e temperaturas baixas, chegando até períodos de apirexia, ou seja, cessação ou ausência de febre. E essa febre é muito comum em infecções virais, bacterianas, como a tuberculose, abscessos pulmonares, lembrando que a tuberculose é característica de febre prolongada. Na minha opinião, esse é o slide principal da aula. São as perguntas que o médico vai precisar fazer para analisar bem o sintoma guia, para chegar certo no diagnóstico, para fazer uma boa história clínica do paciente. Então, quais são as perguntas principais que nós, como médicos e estudantes de medicina, temos que fazer para o paciente para desenrolar esse sintoma guia? O início, quando foi que começou, e quando começou, se foi do nada que ele sentiu essa febre, se foi aos poucos, se a febre foi aumentando aos poucos, se ele tem noção de algo que possa ter causado essa febre. Depois a gente vai perguntar características do sintoma. Há quanto tempo está durando? Se o paciente mediu essa febre. E se mediu, quanto foi que deu? Se mediu só uma vez? Se mediu todo dia? Se for uma febre contínua? Qual o padrão dessa febre? Ele tem todo dia? Dia sim, dia não? Mais de manhã? Mais no final de tarde? Tem alguma coisa que ele faz que melhora essa febre? Toma algum remédio? E se ele toma, quanto tempo dura essa melhora? A febre volta depois de 4 horas, depois de 6, depois de 8. Muito importante citar aqui que a febre não tem fator de piora. Outra coisa que a gente tem que perguntar são os sintomas associados com essa febre. O paciente teve alguma alteração de peso, de apetite? Muito comum o paciente perder muito peso em neoplasias. Se o paciente teve sudorese noturnas, calafrios também é muito importante perguntar para o paciente febril. Calafrio, pergunta se ele se bateu, porque tem paciente que não sabe o que significa calafrio. Perguntar como evoluiu essa febre, se melhorou, se o paciente está tendo febre há 10 dias, por que ele só veio hoje para o consultório? E perguntar como ele está hoje em dia, em relação ao sintoma guia que ele nos apresentou, sobre os efeitos da febre no organismo, sobre o que acontece quando tem esse aumento do termostato hipotalâmico. Então, o que é que pode acontecer? A gente pode ter uma perda de proteína, uma hipocalcemia, ou seja, diminuição de cálcio no nosso organismo, pode ter um aumento do metabolismo basal, pode ter convulsões, taquicardia e sudorese. Essa sudorese geralmente se dá após a cessação da febre. Com isso, a gente termina a nossa aula sobre as principais coisas sobre febre, mas nunca deixem de ler o Porto e, principalmente se tiverem alguma dúvida, ele é o melhor aporte didático para vocês. E sempre também podem perguntar aos monitores, aos professores, a gente sempre está aqui para ajudar vocês.